Olá! Hoje o programa Código de Honra, programa este do Instituto dos Advogados de São Paulo, agora em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, conta com a ilustre presença da juíza Márcia Bosch. Juíza esta que é assessora da presidência da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Doutora Márcia, me conta um pouco sobre a sua trajetória profissional até estar hoje na assessoria da presidência da Seção Criminal de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, eu sou juíza aqui no estado de São Paulo há 18 anos, desde 1998. Percorri, como todos nós fazemos no início, percorri algumas comarcas do interior do estado. E há uns 10 anos, mais ou menos, eu estou aqui na capital. E sou juíza titular da 4ª Vara Criminal Central, que é aquele complexo criminal da Barra Funda, bem grande, que todo mundo já ouviu falar, o maior fórum da América Latina, né? Mas no biênio passado eu estive como assessora do Corregedor-Geral da Justiça e esta gestão, 2016, 2017, eu estou como juíza assessora do presidente da Seção de Direito Criminal. Então, assim, estou envolvida já há alguns anos, basicamente todo o tempo de carreira, com direito penal. E o que são os departamentos estaduais de execuções criminais digitais em São Paulo e quais são os seus reflexos para o sistema penitenciário? Na verdade, é um departamento, é um grande departamento, o Departamento de Execução Criminal do Estado de São Paulo. O departamento, ele concentra 10 unidades, dividido de acordo com as regiões administrativas do Estado de São Paulo, que é um estado muito grande. Eu sou juíza adjunta, né, não a coordenadora, da unidade aqui da capital. Então, esse departamento é uma nova proposta de execução criminal para um sistema que está totalmente inchado, dada a grande população carcerária, sobretudo no estado de São Paulo. Então, nós dividimos em regiões e somente no ambiente digital. Então, ela nasce, não existe processo físico nos departamentos. Claro que a migração tem sido paulatina, obedecido uma tabela, a migração dos presos que já existem para os departamentos. E a proposta, a pretensão e o projeto é que no futuro todas as execuções criminais do Estado estejam sendo processadas dentro do departamento com esta divisão. Quanto ao reflexo dela, claro que hoje nós não podemos falar que é totalmente positivo, porque nós estamos em fase de implantação, de acomodação, com algumas deficiências ainda, mas operando positivamente. É claro que no ambiente digital a tendência é o tempo de duração muito menor de um pedido de benefício, é um controle digital que é muito mais seguro em relação a prazos. Então, no futuro, a tendência é de que as execuções terminem mais rápido e não haja falha, né, no sentido de atraso em benefícios, cumprimento e vencimento de pena e por aí vai. É uma proposta muito boa do Estado, inédita no Estado de São Paulo. Nós estamos falando dessa estrutura digital. Como que era antes? No ambiente 100% físico, em varas. Então, todas as comarcas, nós temos mais de 300, né, comarcas no estado de São Paulo. Toda comarca tem a sua execução, onde tem uma vara só, ela concentra a execução criminal. Onde tem mais de uma vara, é designada uma vara com a competência para as execuções criminais. Tudo no ambiente físico, né? Processos que migram, processos que andam, processos que vão ficando volumosos, levam tempo, malote, assim, transporte físico e material para lá. Então, era tudo físico e diluído entre as comarcas. A proposta dos departamentos, que foi criado por uma lei estadual, a proposta é exatamente diferente. É você concentrar tudo isso em apenas 10 unidades, um departamento formado por 10 unidades e não mais em 360 comarcas, né? Mais ou menos 300 e poucas comarcas, não tenho esse número exato aqui em São Paulo, e somente digital. Então, assim, quanto mais você concentra, menos você pulveriza as decisões, menos decisões diferentes, né? Você padroniza os trabalhos, você forma uma opinião, um consenso. É claro que o grupo continua sendo grande, porque as execuções são grandes. E no ambiente digital, que esse é o futuro da justiça, tudo no ambiente digital, até por determinação do CNJ, né? Então isso simplifica e agiliza. Sim, sim. Se Deus quiser, logo a gente vai comprovar isso, né? Através do departamento. Tá. E como que funcionam as audiências de custódia?
No estado de São Paulo, as audiências de custódia que se iniciaram na gestão passada, biênio 2014-2015, ela tem alguns pilotos, né? Nós temos piloto dela em Guarulhos. Na capital, ela já começou há mais de um ano, acho que mais de um ano, quase 2 anos já funcionando no DIPO, né, que é o Departamento de Inquéritos Policiais aqui. E nós temos um projeto gradativo, ou seja, paulatinamente, todo o estado fará audiência de custódia, até por uma orientação do CNJ. A audiência de custódia, no estado de São Paulo, ela é um projeto muito trabalhoso pela complexidade da própria estrutura do estado e também pela dimensão, né? É um estado muito grande, há muitas delegacias, muitas seccionais. Mas ela vem, a audiência de custódia diz o quê? Todo preso em flagrante, ele tem que ser no menor prazo possível, a gente entende 24 horas como uma coisa razoável, apresentado diante de um juiz, né? E o juiz vai analisar, não o que ele fez, a acusação, vai analisar se aquela prisão, a prisão em flagrante dele, ela é regular, ela é legal e sobretudo, necessária. Então, claro, né, que você deve estar se perguntando, isso trouxe algum impacto, né? Impacto na população carcerária, impacto no número de prisões, né? Ou qual é o impacto das audiências de custódia na população carcerária ou na movimentação? Então, assim, já me antecipando, mas que eu acho que é o que motiva, né, o projeto, e a continuidade dele, não obstante as inúmeras dificuldades, sobretudo materiais, deficiência material humano, né, material mesmo, dinheiro, estrutura. A verdade é que nós temos pesquisas, relatórios no Tribunal de Justiça, desde quando ela foi implantada, a audiência de custódia, em fevereiro de 2015, que um número muito expressivo, né? Isso varia, não posso falar, seria leviano, mas nós começamos no início do projeto e eu posso falar com alguma tranquilidade, porque na época eu estava na corregedoria à frente do projeto, então eu me lembro disso, mas nós tínhamos em torno de 30%, 40% de prisões reconsideradas pelo juiz, né? Então, não que a audiência de custódia vai soltar, a polícia aprende, o juiz só não é nada disso. A questão é, o juiz tem mais alternativas, né, que manter preso. Então, como eu disse, o juiz vai avaliar a legalidade da prisão, mas, sobretudo, e acho que esse é o grande mote da custódia, a necessidade daquela prisão cautelar. Ele precisa ficar preso mesmo? Então, isso quer dizer que há uma redução na quantidade de presos provisórios? Sim, sim. E isso os relatórios indicam. Não que as prisões fossem ilegais, etc., mas ela passando imediatamente pelo juiz, isso tem trazido uma diminuição no número de presos provisórios. E me diga uma outra coisa, como está a implantação dos processos criminais digitais? Olha, o processo criminal no estado de São Paulo, digital, ele ficou por último na ordem, né, da digitalização. Então, nós começamos, mas naquele projeto 100% digital, que foi cumprido pela gestão anterior, nós começamos o digital no final de 2015, né, os criminais. Em primeira instância. Então, é claro que a gente está numa acomodação do sistema, né? E assim, eu sei que isso gera angústia, porque quando a gente liga para uma operadora, né, de telefonia, ela fala, nós estamos sem sistema, né? Fica todo mundo muito nervoso, como acontece também com o processo. Mas ele tem ido, ele tem caminhado, ele está se acomodando. A gente não pode nunca perder de vista que São Paulo, ele é sui generis, ele não se compara a outros estados, né? Ele é muito grande, ele é muito populoso. Ele detém assim uma importância em todos os sentidos. Então, o sistema digital criminal, ele não é um sistema fácil de se acomodar, porque a demanda é muito grande, né? Mas ele tem ido com sucesso. Problemas nós vamos ter. Então, assim, é claro que tem que ter uma consciência, não é nem uma compreensão, eu digo, né? Mas é uma consciência de que um sistema para o estado de São Paulo, qualquer que fosse ele, não teria como ele, de largada, ele sair funcionando 100%. Então, ele funciona? Ele funciona. Agora, como tudo, ele tem as dificuldades dele, né? No estado de São Paulo, teria mesmo. Se a gente estivesse falando de outro estado muito menor, com um número de processos infinitamente menor, talvez não se justificasse o sistema falhando, o sistema se adaptando. Os juízes, com toda a razão, eles se sentem angustiados, porque nós sempre trabalhamos com processo físico, você resolve, e você depender do sistema, né? E às vezes não está. Então, é claro que tudo isso, mas a gente sabe, todo mundo sabe que é uma questão de acomodação, de adaptação, né?
Mas trouxe resultados. Sim, e vai trazer muito mais. E me conta uma outra coisa, qual que é o tempo de duração em média de um processo criminal digital? Olha, um processo padrão, eu vou falar de acusado preso, né? Que é a nossa grande preocupação, que tem prioridade por motivo óbvio. Um processo hoje, sem intercorrências, assim, vamos tratar de um processo que nasce e caminha dentro do esperado, né? Na justiça paulista, né? Paulistana, eu posso falar inclusive pela vara, ele não passa de 3, 4 meses, né? 5 meses de vida, assim. O que é um prazo muito bom, né? Hoje falar que vamos tratar de acusado preso, né? Tá. Agora, é claro que se ele fugir da normalidade, então, por exemplo, uma coisa que angustia é quando você tem testemunhas espalhadas para serem ouvidas. O que a digitalização, as videoconferências vão resolver muito, agilizar muito, porque o objetivo é esse mesmo, né? E principalmente quando a gente trata de acusados presos, né? Que é para ontem. Então, 4 meses, 5 meses aí é o tempo em que se leva para receber uma denúncia, né? Que é quando ele nasce ali na vara, e a sentença de primeiro grau, né? Depois tem a fase de segundo grau, a fase de recurso, mas em primeiro grau é isso. Nós temos algum dado sobre a reincidência dos réus? Olha, nós temos vários dados, né? Eu peço até desculpas por eu não ter aqui esses dados precisos. Dados a gente tem. Infelizmente, lamentavelmente, nós temos os dados que estão aí registrados, mas nós temos os dados que a experiência nos diz, né? E a experiência diz, quando a gente trabalha, que é muito grande, né? A reincidência, infelizmente, é muito grande, é muito grande, sobretudo no estado de São Paulo. Esse é um fator lamentável para nós, porque nós vemos, assim, um sistema penitenciário tão em dificuldade, né? Super esgotado, né? Ele está esgotado, o nosso sistema, por mais que se esforce. E, no entanto, a reincidência é grande, ele volta, né? Claro que a gente tem tanta informação, a gente pode tirar desse dado, né? Uhum. Porque volta para um sistema totalmente, eles falam corrompido, eles falam, o sistema que eu vejo é um sistema que passou em muito da sua capacidade de atendimento, né? Por mais que o governo, o poder público se esforce. Então, lamentavelmente, a reincidência para menores e maiores é muito grande ainda, muito grande. E a ressocialização? Como a senhora vê a ressocialização? Então, eu, particularmente, eu vejo em São Paulo, vejo no CNJ, né, medidas e frentes muito importantes tratando de ressocialização do preso, né? Tem pessoas que talvez por desconhecimento ou até desânimo, e é totalmente compreensível, né, viver a violência que a gente vive, a sociedade que a gente vive, pensa que não existe, primeira preocupação e segunda efetividade. Existe efetividade, né? Então nós temos remissão pela leitura, né? O que é remissão? Você lê, né? Você tem com acompanhamento, né? E você tem perdão de alguns dias da pena, né? Você tem o trabalho, você tem SEMEAR, que é um projeto em São Paulo que começa a andar, você tem dentro do estado de São Paulo, você tem algumas unidades que ela trabalha pelo método assim de quase que portas abertas, né? O preso, a reincidência ali é quase zero. Então, nós temos de tudo, precisamos muito mais. Agora, eu, particularmente, trabalhando com o sistema penitenciário, trabalhando com o direito penal e com o ser humano que infringe a lei há muitos anos, eu não tenho dúvida que o sistema penitenciário, né, começando do preso provisório, ele precisa mudar, porque é muito difícil quando você visita um estabelecimento que você vê 50, 60 presos num ambiente que foi projetado para 8, né? E todo mundo disputando um pouco de ar ali, uns dormindo em pé, outros sentados. Eu acho muito difícil você falar em ressocialização, né? Eu acho muito complicado. Então, eu não tenho dúvida de que esse sistema, né, ele precisa ser mudado. Ali, na base, quando ele entra, ele ingressa no sistema, ele está na condição de provisório que seja, né? Desde ali, a gente precisa haver uma mudança, né? Não se trata de benefício, não se trata de defender, não se trata de querer levar mais benefícios para os... Não se trata de nada, é simplesmente tratar o ser humano como ser humano. É só isso que eu digo. Se ele tem que cumprir pena, se ele errou, se ele tem que pagar por isso, não, isso não vem ao caso. Isso é um problema do juiz do processo dele. Agora, enquanto ele está ali sob a custódia do Estado, né? E Estado no sentido geral, lato sensu, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, enquanto ele está ali, ele precisa ser tratado como ser humano.
né? Isso eu não tenho dúvida. Se ele condenado ou absolvido, a pena de 100 anos ou de 2 anos, não importa. Ali ele precisa ser tratado como ser humano, porque isso se volta contra nós mesmos, nós lá fora trabalhando, né? Não tem dúvida. Isso é uma roda, um círculo vicioso que precisa ser rompido. E para mim precisa ser rompido na base, no início, logo quando ele ingressa no sistema. E quais são os regimes de pena e a implantação no Estado de São Paulo? Bom, por lei, pelo Código Penal, nós temos 3 regimes de pena. O fechado, o aberto, o semiaberto e o aberto. Até 4 anos é regime aberto, de 4 a 8 anos regime semiaberto e a partir de 8 anos regime fechado, se não reincidente o condenado, de acordo com o artigo 33 do Código Penal hoje, vigente. Ocorre que nós temos também essa deficiência do regime de pena, por exemplo. O regime aberto, na verdade, nós deveríamos, pela lei, ele sai, ele é livre durante o dia, ele trabalha onde ele quiser e ele retorna para dormir, né, num ambiente vigiado, monitorado, né? E nós não temos isso no Estado de São Paulo. Então, a gente acaba concedendo o quê? Uma espécie de prisão albergue. Né? Não tem albergue domiciliar. Então, assim, ó, você vai ficar na tua casa, tá? Nós vamos confiar em você, né? Que você vai dormir na sua casa. Infelizmente, não temos isso implantado. Com relação ao regime semiaberto, é um outro problema, porque quando ele progride, nós temos um sistema progressivo de pena, né? De regime de pena. Quando ele progride do fechado para o semiaberto, que tem que ser mesmo progressivo esse retorno dele, nós também temos muito déficit de vaga no regime semiaberto, que ele é cumprido em colônias penais, que aí ele trabalha, mas ele trabalha em atividades vinculadas pelo Estado, é atividade vinculada, ele não é livre para escolher. Nós também temos essa dificuldade. Então, nós temos no Estado de São Paulo um grande número de presos no fechado, aguardando vaga no semiaberto, o que também não é nem um pouco, vamos dizer assim, recomendável, isso não surte bons frutos. E o regime fechado, nós temos as nossas unidades, várias unidades. A verdade, o Estado de São Paulo, ele vem construindo ao longo dos anos um número expressivo de presídios, né, e que não vem dando conta. Você vê como construir presídios realmente não está resolvendo o problema da criminalidade, né? Teria que resolver na base, né? Está na base, né? Está na base. Hoje a gente tem um exemplo emblemático aí que está circulando na imprensa, que é aquele menino de 10 anos que morreu, né, numa suposta troca de tiros com a polícia. Você vê uma criança de 10 anos, e aí quando você vê, você fala, realmente está na base, mas é base mesmo, né? 10 anos o menino. Talvez na educação, né? Ah, com certeza, né? E os casos de violência doméstica? Como são tratados os processos que tratam de violência doméstica? A violência doméstica ela é tratada no Estado de São Paulo com a importância que deve ter, que merece e que é orientada também pelo CNJ. Nós temos hoje as varas especializadas, salvo engano, assim, 6 varas especializadas na capital, né, de violência doméstica. Nós temos a Comesp, que é a Coordenadoria, né, de Violência contra a Mulher, que é estadual, né, uma comissão estadual composta por desembargadoras e juízas, né, que é muito efetiva, trabalha, vai atrás. As audiências têm acompanhamento. Agora, eu acho que o Tribunal de Justiça faz a parte dele em relação à violência doméstica, né? Dota pessoas vocacionadas, interessadas, porque você tem que gostar disso, você tem que estar vocacionada. Então, o Tribunal de Justiça faz a parte dele e dotando, equipando, né? À frente da Corregedoria, eu pude ver a preocupação que tem em dotar essas varas de violência doméstica com material humano e físico necessário. Agora, o problema da violência doméstica também exige um comprometimento do Executivo na base, de novo, nas delegacias de defesa da mulher, né, nos órgãos de atendimento, porque o problema da violência contra a mulher, ele é muito mais do momento da agressão ali, ou do momento do estupro, né, do atendimento, ele é muito mais urgente na base, né, faz toda a diferença a maneira como ela é recebida na delegacia, no Instituto Médico Legal, apoio psicológico que ela tem, a polícia iria até com ela, a casa dela, para ela pegar as coisas, as roupas dela, para sair de casa. Então, é muito mais importante na base, né? Não é muito mais importante, não, é fundamental esse atendimento. E depois do processo, infelizmente, chegando na fase do processo, mas o Tribunal de Justiça tem feito a parte dele nessa grande questão que é tratada a violência doméstica. Doutora Márcia, grande parte dos nossos telespectadores são muitas vezes estudantes de direito ou advogados recém-formados que estão ali à procura de carreira, saber o que tem de benefícios em uma carreira e em outra. E eu gostaria de lhe perguntar 2 coisas. A primeira é a seguinte: como é a mulher
você como juíza mulher, diante de decisões criminais. Isso é o que você pode falar para as mulheres que vão ingressar na carreira jurídica ou mesmo da advocacia e que vão trabalhar e querem trabalhar na área criminal? Que gostam, né, do direito, que é bastante, né, porque o direito penal, eu costumo dizer para os meus alunos que é a vida, né, direito penal é o direito da vida, né. Olha, eu acho que nós somos privilegiadas, você, a nossa geração, né? Ela é privilegiada pelo momento que ela vive e o momento que ela ingressou no mercado de trabalho. Desde o início, né, meu concurso público foi um concurso que ele trouxe de maneira inédita um número maior de mulheres do que de homens aprovados, né? E isso já marcou um momento, deu um sinal muito claro de que nós mulheres não estávamos tendo problemas para ingressar na nossa carreira. Depois, a gente lida com homens, né? Muitos homens, os policiais, os presos, a população carcerária masculina é muito maior que a feminina, né? Promotores e promotoras, advogados. E assim, eu posso dizer que eu nunca em 18 anos, tive algum tipo de problema, ou fui mal interpretada, ou alguma dificuldade em razão de ser mulher, e há 18 anos em contato com o crime. E mais do que contato com o crime, contato com o sistema penitenciário mesmo, contato com unidades inchadas, com 2.000 presos, com os delegados, os diretores, agentes. Eu sempre fui muito respeitada, muito bem tratada, sempre tive a colaboração que eu precisei. Então, eu não tenho dúvida de que se há algum problema, não é em razão de ser homem ou mulher, é em razão da maneira como você trabalha. Né? Mas assim, pelo fato de ser mulher, eu posso dizer que eu nunca, dentro do meu tribunal, nunca tive problema, nunca fui não ouvida ou preterida, ou nunca, em hipótese alguma, desde o dia que eu entrei há 18 anos. E fora também trabalhando. Então, olha, eu acho que quem tem essa vocação, essa vontade, esse sonho, realmente não vai ter essa dificuldade. E para os nossos estudantes de direito que estão sonhando com a magistratura, o que a senhora diz sobre a carreira da magistratura, em geral? Olha, eu penso que a carreira da magistratura, eu não vou dizer que é a mais bela, que julga, porque todos os personagens, né, deste processo democrático, né, desse processo republicano democrático que nós temos, todos os personagens são de extrema importância no contexto. Agora, é claro que existe aquela concepção de que recai sobre o juiz a maior responsabilidade, o peso maior que é de julgar, decidir, né? Então, eu penso assim, a magistratura, ela é uma carreira fantástica, porque eu acho que você conhece a vida do ser humano na sua melhor e sua pior parte, né? Você andando pela carreira, você conhece e vê de tudo. Agora, muito mais do que uma carreira que possa trazer uma boa remuneração ou algum pseudo-status, né? Porque acho que essa conversa deveria ser um pouco ultrapassada, status de carreira, etc. Eu acho que ela que exige uma profunda responsabilidade e é preciso saber, porque na medida em que você se propõe e se esforça muito para entrar, você tem que estar consciente de que você tem muito a fazer, mas muito a fazer. Eu sempre digo assim, às vezes eu vejo aquele mundo de processos, aquele mundo de presos e às vezes alguns desanimados, né? E eu sempre, todos os dias, eu me lembro de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia assim, olha, eu sou apenas uma gota nesse oceano, né? Mas o oceano ficaria mais vazio se a minha gota não estivesse lá. Então, você não pode perder nunca essa consciência. Então, antes de imaginar que você vai receber, você tem que ingressar na carreira com a consciência de que todos são sedentos por alguma coisa, né? Todos que te procuram é como um hospital. Precisam. E você tem que estar disposta e você tem que ter e retribuir, dar a sua contraprestação à altura, e não é fácil. É uma missão, e essa missão tem que ser até o último dia de carreira. Você não pode esmorecer, você não tem o direito de esmorecer. Eu já cansei, não existe essa possibilidade. Porque existem pessoas atrás daquilo, atrás daquele papel, atrás daquele computador. Então, eu acho que o Brasil, sobretudo o Brasil, precisa de juízes com essa concepção, que a carreira é muito boa, mas a carreira exige muito, e você não tem o direito, como médico, ele não tem o direito de falar, agora eu vou desistir desse paciente, não tem como. E muitas vezes cansa, né? Um momento às vezes não, e você tem que passar por cima disso. Então, se a pessoa se sente preparada para isso, é muito importante que ela venha consciente das dificuldades, o resto, ela será feliz, não tem como. Bom, eu agradeço muito a presença sua no nosso programa.
gostaria de lhe passar a palavra para algumas considerações que você achar interessante para os nossos telespectadores. Olha, eu que agradeço, né, o convite, assim, poder falar um pouco do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, do nosso trabalho. E acho que você falou uma coisa que é onde pega mesmo. Hoje nós temos tantas faculdades de direito, né? Nós temos tantos estudantes no país e em São Paulo. De manhã, às vezes, a gente vem, né? Eu vou deixar meus filhos na escola e eu vejo assim, um monte de estudantes das faculdades de direito ali esperando para entrar, né? E você imagina o seguinte, o que será que passa na cabeça deles, né? Uma angústia, né, de colocação de mercado de trabalho, né? Ou de achar que nunca vai atingir um determinado objetivo. Será que eu vou conseguir? Meu sonho é ser promotor de justiça, né? Ou meu sonho é ser delegado de polícia. Então, assim, se eu faço questão, e é uma marca minha, de deixar sempre uma mensagem de otimismo, né? Porque eu acho que o mundo, ele é difícil desde que ele existe o mundo. E pessoas vencem e fracassam nesse mundo difícil, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que tudo está na base da vontade. Então, eu sempre deixo, eu sou professora, e eu sempre deixo para os meus alunos, olha, não olhem para as dificuldades, né? Então, a minha mensagem que eu deixo é aquela de Golias, né? Davi e Golias, que quando Davi estava ali diante de Golias, aquela história bíblica, né? Quando ele estava ali diante de Golias e que ele era gigante, Golias era um monstro enorme, e Davi com 2 pedras na mão para derrotar o monstro, salvar, né, o povo dele daqueles impostos e etc. A mensagem, ele venceu, né? Ele jogou uma pedra na testa de Golias e ele venceu Golias. Então, a mensagem que eu sempre deixo é o seguinte: não fica olhando para o tamanho do gigante, olha para o ponto que você quer atingir, joga a pedra para onde você quer atingir, que você consegue. Persista. Exatamente. Bom, muito obrigada mais uma vez pela sua presença no programa Código de Honra, e nós encerramos o nosso programa agora.